E aí, pessoal, mais um Pó de Ouro, mais uma entrevista. E hoje é uma pessoa que tem todo o meu respeito, minha admiração. Eu acho que eu conheço ele há mais de 20 anos. Por aí. E ele é uma pessoa incrível. Primeiro, pelo caráter que ele tem. Segundo, eu vou inverter. Primeiro, porque ele é apaixonado por Jesus. Segundo, pelo caráter que ele tem. Gente, terceiro, a grande competência e talento no ferrageamento. Ele é o cara, Edi dos Santos, né? Olá a todos aí. Se apresenta aí pro pessoal, Edi, conta um pouquinho pra nós como começou essa sua história com ferrageamento. Érica, na realidade, no começo eu gostava de montar cavalo. Então eu fui fazer um curso lá com o Eduardo Borba, em Capivari. Comecei ali, aprendi ali com o Borba ali a doma e comecei domando cavalo lá na minha região, em São Pedro. Mas naquela época era muito carente, né, o ferrajamento. E a gente via muitos cavalos descalços precisando de uma ajuda assim, e também não tinha grandes profissionais. A gente ouvia dizer dos ferradores, mas era longe da gente, né? O que tinha ali era aqueles que tinham uma noção, que quebravam um galho, mas não era assim, não tinham uma noção certa do que fazer, algo entendeu? Profissional. E aí eu vendo aquela necessidade e aí fui tendo conhecimento com essas pessoas. Eu algumas vezes sabia que tinha eventos lá em Bauru, campeonatos do par de milha lá em Bauru. Aconteciam em Bauru. Aí eu tinha uma Brasília, aí eu pegava essa Brasília, eu ia passar esse final de semana lá para ver o movimento, e ali era o ponto onde via esses ferradores. Isso me trazia uma curiosidade, eu ficava perto vendo eles ferrar, e quando eu voltava para casa, os cavalos que eu domava, que eu treinava, daí eu começava a fazer. Até que aí eu tive uma oportunidade do empresário lá da minha cidade, que via isso em mim, essa vontade de fazer, de ajudar. E aí um dia a gente conversando, até eu montava os cavalos deles, e aí ele falou assim, cara, eu compro as primeiras ferramentas para você, fiz um cursinho com uma pessoa que tinha uma noção mais do que eu ali na cidade. Aí eu comecei assim a fazer alguns cavalos ali próximo e os cavalos que eu montava. E aí o pessoal da região começou a saber, me chamar para fazer o serviço. Aí eu estava ganhando mais dinheiro fazendo o serviço de ferrajamento do que os cavalos que eu estava montando. E eu via que era um negócio naquele momento muito mais lucrativo do que a doma. Eu tinha que montar o cavalo 30 dias para depois receber um salário mínimo. E ali eu já tinha uma quantidade de cavalo que eu fazia por dia, que eu já ganhava o salário mínimo que eu tinha que trabalhar durante o mês todo, entendeu? E aí, isso foi abrindo as portas com essas idas minhas lá em Bauru. Aí fui conhecendo treinadores, as pessoas. Uma vez eu me lembro, isso até legal, eu estava encostadinho num lugar lá, esperando algum ferrador trabalhar, e naquele momento não tinha ninguém, sabe? Porque geralmente os cavalos que chegam na competição já chegam prontos. Você vai lá para socorrer ou ajudar alguém. E aí um dos treinadores lá precisava colocar uma ferradura na mão de um cavalo, e só que não tinha nenhum dos ferradores ali. E aí por acaso alguém falou para esse treinador, falou assim, olha, mas aquele moço ali falou que ferra. Aí ele chegou em mim e falou, cara, você não põe a ferradura na mão de um cavalo para mim ali? Aí eu olhei para um canto, olhei para o outro, era você via aqueles ferradores lá, não via ninguém. Precisava colocar uma ferradura na mão de um cavalo, e só que não tinha nenhum dos ferradores ali. E aí por acaso alguém falou para esse treinador, falou assim, olha, mas aquele moço ali falou que ferra. Aí ele chegou em mim e falou, cara, você não põe a ferradura na mão do cavalo para mim ali? E eu olhei para um canto, olhei para lá, não via ninguém. Eu falei, é comigo? Eu falei, não, eu coloco. E isso foi maravilhoso, porque eu comecei a fazer isso ali, coloquei a ferradura lá no cavalo, e aí outras pessoas foram chegando e falando assim, nossa, meu cavalo também está sem ferradura, você não arruma para mim, não põe para mim. Aí eu comecei a ser conhecido ali, e isso abriu uma porta imensa. Aí surgiu daí muitos treinadores, o qual depois eu fui trabalhar com eles, né? Isso é muito legal ele falar, gente, porque
Olha a trajetória dele, o que ele falou aqui. Vamos levar para o lado do empreendedorismo. Primeiro, ele estava em movimento. Exatamente. Ele começou com uma coisa, mas ele percebeu uma dor. Bora lá pro network. Ele percebeu uma necessidade e ele falou, bom, o pessoal precisa disso. E ele viu também que isso era mais lucrativo. Olha aí, para quem quer empreender, de primeiro localiza a dor, o problema, e depois você vê como você pode solucionar. E como ele começou a solucionar? Foi começar, investiu, né, Edi? Fez um curso pequeno, conforme ele podia, mas ele estava em movimento. Gente, aquela história, Edi, eu gosto de falar assim, pessoal, água parada apodrece. Então começa a se movimentar, porque olha o que ele falou. Quando eu estava lá, olha só, um cara me chamou, a oportunidade veio até ele, né? Por isso que eu costumo dizer outra coisa também. Se o cavalo passar montado na sua frente, monta em cima. No caso do Edi, ele estava até brisando. Ele falou, será que sou eu? Assim ele foi fazendo nome, conexões, conhecendo novas pessoas. E é assim que as coisas funcionam, se você deseja crescer no seu negócio, no que você faz. E no caso dele, na nossa área aqui equestre, é com ferrajamento de cavalo. Gostei muito de saber disso aí, Edi. Então, Érica, imagina só, isso foi há 24, 25 anos atrás. Eu amava cavalos, hein? E nessa época o quarto de milha estava sendo uma novidade assim para o país todo, você entendeu? Tinha um pessoal mais próximo de São Pedro que laçava ali em Piracicaba e tinha os cavalos muito fortes, muito lindos. Quando eu pude estar assim, presenciar esses cavalos, assim, estar perto desses cavalos, eu tô até arrepiado agora de lembrar esses momentos, sabe? Assim, uma paixão, assim, coisa que fluía mesmo na gente. Então, quando eu consegui adquirir esse primeiro carro, e quando eu sabia que tinha esses eventos em Bauru, que a maioria desses cavalos estavam reunidos tudo num lugar só, eu fazia de tudo, Érica, para poder estar nesses finais de semana ali e acompanhar. Muitas vezes, até sem condições financeiras, você entendeu? Mas aí dava um jeitinho daqui, dali, sabe? Abastecia a Brasília, eu tinha uma Brasília branca, e era uma caixinha de madeira assim com as minhas ferramentas ali dentro, você entendeu? Dormia dentro da Brasília, mas eu acompanhava todas as provas que tinha de maniabilidade, baliza, tambor, 5 tambor, de rédeas, Western Pressure. Eu ficava ali na beirada daquela pista que às vezes até cochilava, mas eu ficava ali, e até que aí surgiu essa oportunidade, e aí as portas se abriram e me levaram para grandes treinadores, sabe, como Franco Bertolani, como Eduardo Borba, Cadude, também Xande Ramos. Um abraço para todo esse pessoal bacana aí. Naquela época eu ouvia se dizer de Deleu e Lore, era um negócio assim, eu tive a oportunidade até de ficar na casa deles. Que delícia. Você entendeu? De viajar com eles em algumas provas, sabe? Foi fantástico. Só incrível ele tá falando aqui. Só, gente, um abração pro Deleu Calori. Pessoas fora da régua, né? Exatamente. Extraordinárias. E todos que ele falou aqui, gente, pessoal mesmo do cavalo, pessoal raiz, que é apaixonado, assim como o Edi. Agora eu vou cortar aí de sapo. Edi, agora compartilha conosco aqui se teve algum momento, com certeza tiveram vários, mas um momento marcante aí, compartilha com nós coisas marcantes que aconteceu na sua história. Érica, o cavalo é fantástico, né? Como a gente vem falando do cavalo, mas no ferrajamento teve vários, mas teve uma história bem bacana quando eu fui convidado no primeiro EG, no primeiro time. Uau! Da seleção brasileira aqui para disputar o EG. O EG é World Equestrian Games, que é igual o Mundial de Futebol, a Copa do Futebol Mundial, que acontece de 4 em 4 anos. Então ele é o maior evento equestre que existe e acontece também de 4 em 4 anos. Por isso que é o EG, World Equestrian Games. São várias modalidades, é um negócio surreal. Exatamente. Você foi lá? Aí eu fui escolhido ao ferrador no primeiro EG que teve. Nós fomos lá para Portugal e aí o evento foi em Jerez de la Frontera, na Espanha. E
Mas o período de preparação dos cavalos foi em Portugal. Certo. Só que a gente não tinha uma pista adequada para cavalo de rédeas ali, sabe? E aí nós achamos um lugar lá, um lugar mais plano e tal, que ali que a gente trabalhava os cavalos. E faltando uns 10 dias pro evento, pra gente viajar pra Espanha pro evento, um dos cavalos que o Xande montava, um pouco doente, rachou o casco, Érica, da coroa para baixo, que é uma trinca que o cavalo manca, sangra. E no primeiro egg a gente não tinha cavalo reserva, tudo estava muito justinho para poder conseguir ir e tal, entendeu? E aí aquele movimento, todo mundo preocupado, o que vamos fazer e tal. E aí, quando eu arrumei as malas aqui para levar, eu olhei assim umas coisas minhas assim e peguei uns parafusos de costurar casco mesmo. Eu acho que isso é coisa de Deus na minha vida. Peguei aqueles parafusos e taquei dentro das coisas para embarcar e precisamos disso aí lá. Faltava alguns material que conseguimos ali perto. Eu consegui emendar, ele já estava usando uma ferradura ovalada na mão. Eu consegui emendar mais um pedaço de alumínio no meio, fiz uma ferradura de coração e abri a trinca, parafusei, amarrei, suturei ali, coloquei um acrílico em cima, o cavalo ficou show. Não podia tomar nada de medicamento por causa do doping, sabe? O cavalo passou no vet check e foi o nosso melhor cavalo no individual lá no Mundial, Érica. Então isso foi muito marcante. O pessoal que estava muito preocupado e apreensivo porque a gente não tinha um cavalo reserva. Sim, até hoje a gente sabe que uma situação como essa que você falou, olha, foi muito de Deus, gente. Foi. Porque é um pouco doente? Um pouco doente. Pensa bem, gente, abriu o casco, só que com quem já aconteceu para saber a gravidade disso, né? Mas foi um sucesso, então. Um sucesso, porque o cavalo pôde correr. Toda aquela preocupação, né? Principalmente o Xande naquele momento, um sonho de estar ali, sim, de correr, e tava vendo que tava se acabando, né? É um momento que acaba ficando frustrado, né? Porque, mas aí conseguimos reverter, sabe? Conseguimos fazer esse apoio na ranilha e costurar. E foi ali também que eu conheci o Dr. Henrique Garcia, ele vendo tudo aquilo acontecer, que ele era o veterinário do time, sabe? Certo. Então, assim, só pessoas maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho. E depois teve outras coisas também, né? Como Jack the Jack com Franco Bertolani, um cavalo recém-chegado dos Estados Unidos, que tinha uma diferença enorme de uma mão para outra. Um membro da canela, né? O osso da canela bem mais curta que a outra. Nossa. Então você tinha que fazer uma compensação no casco, sabe? Assim, um cavalo que andou muito bem nas nossas mãos. E muitas histórias bacanas também, como Gunner Boy, com Banga, meu grande irmão Banga, meu Deus, que saudade. Saudade. E uma família maravilhosa aí. Tanta coisa bacana que eu vi. Um abraço pra Tati, pra família, que continua aí o legado. O irmão dele, o Fernando, tá indo muito bem lá. Que bênção, né? É uma família realmente muito abençoada e nós sentimos falta do meio do cavalo, né? De proporciona isso. Ele até se emocionou aqui de falar do Banga, uma pessoa super especial e que todo o meio do cavalo sentiu muito a perda dele, um amigo especial. Eu vi que você se emocionou, mas o meio do cavalo nos proporciona isso, né? Um abraço para Tati, para a família, que continua aí o legado. O irmão dele, o Fernando, tá indo muito bem lá. Que bênção, né? É uma família realmente muito abençoada e nós sentimos falta do Banga. Mas o cavalo proporciona esses momentos de você conhecer pessoas, de você se ligar a pessoas e depois você já está em outro lugar com outras pessoas e ficam o quê? As memórias, as recordações. E Edi, só recordação bacana você tem, hein? Olha, Érica, eu agradeço a Deus que o meu início, sabe que o início não é fácil para ninguém, não, né? Mas eu tive um início muito bom, sabe? O Franco Bertolani me deu uma oportunidade, assim, acreditou em mim, sabe? Me deu uma oportunidade, o qual daí eu pude conviver com o Jango, sabe? Trabalhar com o Jango. Eu pude conviver com
com esses treinadores elite, você entendeu? Daquela época e até hoje, você entendeu? Então, assim, e quando você se envolve assim, num patamar assim, tem muita exigência, né? Não que nos outros lugares não tenha, mas é um pessoal assim que precisa do resultado. O foco era o cavalo, era o melhor pro cavalo. Se o cavalo abria, a gente ia trabalhar para poder fechar essas patas. Se o cavalo travava a frente, a gente trabalhava para o cavalo soltar a frente e sabe, e ficar mais confortável. A gente trabalhava em cima de cada indivíduo para poder ajudar ele, porque a gente sabe que meio ponto numa manobra de rédeas faz muita diferença. Entendeu? E a gente trabalhava esses detalhezinhos, e a gente trabalha até hoje, né? Hoje eu não estou tão direcionado assim para rédeas, mas eu tive o privilégio de trabalhar com todos esse pessoal assim, e graças a Deus, na maioria das vezes, sempre tivemos êxito com isso, né? Sempre somou, do que falar assim, ó, não conseguimos fazer aqui, não conseguimos resolver ali. Olha, você ouvindo o Edi falar, você vai entender que somou, por quê? Por causa dos detalhes. Ser bom é fácil, ser ótimo exige um pouquinho de mais de esforço, de energia. Agora, ser excelente exige detalhes. É uma dedicação. E olha o diferencial, você que é ferrador, você que está ouvindo aí essa entrevista, olha que claro para você se inspirar. Por quê? Pelo que ele conta aqui, gente, para ele saber que o cavalo estava abrindo as patas na manobra, ele assistia. O Edi até hoje ele faz esse trabalho. Ele puxa, ele vai, ele volta, ele mede, ele faz. Ele é muito técnico, muito correto, muito certo no que ele faz e muito assertivo. Isso é muito importante. Então você, ferrador, se inspire nisso. Edi, você tem canal? Você tem que criar um canal, Edi, porque o pessoal precisa, assim, aprender essas coisas. Seria, ó, uma bênção. Tem o Instagram meu do Ferrajamento, né? Até assim, a gente tem muita matéria bacana, muita coisa que a gente faz no dia a dia. Mas assim, pra mim é uma coisa que se torna tão normal que às vezes eu tô voltando pra casa e falo assim, puxa, eu devia ter tirado uma foto, feito um filme desse trabalho de hoje e tal, assim, entendeu? Mas devagarzinho a gente tá organizando isso aí. Muita informação pro pessoal. Tem também o outro Instagram que é da fábrica de freio, que está no momento agora parada, logo vamos retomar de novo. Mas assim, tem coisa boa chegando aí para a gente poder movimentar, né? No momento agora parada, logo vamos retomar de novo. Mas assim, tem coisa boa chegando aí pra gente poder movimentar, né, e trabalhar. Tá vendo? O poço de conhecimento que você tem, tá? Agora, ó, eu quero perguntar mais uma pergunta, porque ele tem muita história e nós vamos fazer mais vídeos com ele, tá? Edi, e os outros profissionais que você ajudou a formar? Claro que as pessoas, depois que aprendem, vão buscar em outras fontes, mas quantas pessoas você já ajudou aí nessa carreira de ferrador? Se você lembrar, né? Porque eu lembro de todos, porque é a minha vida, né? E essa oportunidade de hoje, a gente tá trocando esse bate-papo aqui, então eu tô vivendo tudo isso aí desde o começo, sabe? Desde o começo. A minha vida é assim, eu não tenho nada para esconder de ninguém, procuro sempre fazer o melhor, por isso que você veja só, os meus clientes, Érica, o Eduardo Borba, ele trabalha há 25 anos, você entendeu? E a maioria dos lugares que eu trabalhei são lugares de mais de 10 anos, sabe? Então, assim, e não só ferradores, como também pessoas que se achou no cavalo, porque eu incentivei, entendeu? Olha, o Val, cara, Val é um irmão. Que sucesso, é o Val Rene! O Val Rene, eu conheci ele surgiu ali no Borba para trabalhar no dia a dia ali. Eu olhava no olho dele e via que ele gostava de cavalo. E eu falava para ele assim, e aí, parece que você gosta? Eu falei assim, cara, eu não vejo a hora de fazer o que eles estão fazendo lá. Ele não entendia nada, assim, né? Mas ele falava assim, eu não vejo a hora de fazer o que eles estão fazendo lá. Eu queria montar cavalo. Aí ele falava assim, calma, mas fique prestando atenção se você estiver perto do que eles estão fazendo. E quando você tiver a primeira oportunidade, aí você faz igual. E foi quando surgiu a primeira oportunidade,
O Borba olhou e falou assim, não, parece que ele tem um jeitinho aí, daí o negócio foi fluindo e virou essa pessoa hoje, entendeu? Ele não ferra cavalo, mas é um ensinador aí nato, quantas pessoas ensinam, é um sucesso que tá a vida dele aí, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa, nos Estados Unidos, onde ele vai, o Val. E aí falando de ferradores, tem também vários, sabe? Tem pessoas que hoje é focado só no tambor, sabe? Um grande profissional que é lá da minha cidade mesmo, sabe? E na maioria dos lugares onde eu vou, sempre tem as pessoas que têm um pouco de vocação para isso, né? Então chega, pede informação, aí eu falo, aí essas pessoas vai vendo que o negócio não é tão difícil, você tem que se envolver para você fazer, aí vai pegando gosto e vai. Hoje tem, olha, Érica, tem uns 5, 6 profissionais hoje, tem lá no Rio Grande do Sul que aprendeu comigo. Olha. Aqui em São Paulo tem uns 4, 5 que aprendeu comigo, você entendeu? Tanto que ferra tambor, ferra cavalo de rédeas também, modalidade de rédeas. Então, assim, não vou falar o nome deles, sim, mas... é muita gente. É, muita gente, mas tem muitas Tá pessoas certo. que se inspirou. Tive a oportunidade de passar meu conhecimento, de trocar informação e tão firme até hoje, Fernando. Mais uma dica pro Edi aqui. Edi, bora transbordar esse conhecimento. Agora nós vamos para algumas coisas meio rápidas, assim, um bate-pronto. Tá. Uma comida preferida. É que eu não sou assim de ficar... Eu gosto de comida boa, entendeu? Eu tô em casa, aí eu invento umas coisas de fazer. Se tá meio frio, eu gosto de comer um mocotó, entendeu? Ó, mocotó. Cara, eu gosto de comida boa, como sushi, como um bom arroz e feijão, esse entendeu? não passa fome. Um ovo caipira, sabe? Frango caipira. Comida boa. Eu gosto Comida de fresquinha. Eu gosto de falar assim, olha, eu gosto de toda comida, sendo fresquinha, top. Às vezes eu como requentado, tudo bem, mas fresquinha é melhor ainda. E de uma cor. Uma cor verde. Verde. Tudo, o que é tudo pra você? Jesus, né? Jesus. Jesus é tudo pra mim. E família. Família é algo que... maravilhoso, né? É o princípio de tudo, né? O que Deus, né? É a realização do Pai. De ver uma família unida, uma família junto, uma família completa, uma esposa amiga, mulher, companheira, uns filhos, entendeu? Amorosos, companheiros, respeitadores, educados, sabe? Companheiros. Érica, eu agradeço a Deus. Deus me deu uma família maravilhosa, minha esposa, meus filhos, Pablo, Diogo, Manuela, a Sueli, minha esposa. É maravilhoso, Érica. Família é tudo. O Edi, ele é um cara milionário, porque ele tem tudo que é mais importante. Olha, Edi, vou fazer uma pergunta difícil. O que é prosperidade para você? Prosperidade é a gente saber que Jesus existe, que é real, que Deus existe, que o Espírito Santo existe, e viver o princípio de Deus, a vontade de Deus. A maior prosperidade é você agradecer o seu levantar, agradecer o seu dia, agradecer as pessoas do qual participou do teu dia. Isso é prosperidade. O dinheiro, ele é necessário para algumas coisas, mas a prosperidade é você ter isso em você, essa essência de Deus na sua vida. Ser bem recebido aonde vai, ser companheiro dentro do que você possa ser com as pessoas, em ajudar, você entendeu? Você falou uma coisa aí, eu sou milionário, meu, sou próspero porque a minha vida é isso aí, sabe? Onde eu vou, eu sou bem recebido, amo as pessoas, aprendi a amar todas as pessoas, cada um dentro do seu jeito, você entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. E eu consigo enxergar Deus na vida de todo mundo. Quando você consegue enxergar Deus na vida das pessoas, aí você consegue entender e ver que essa é a maior prosperidade da vida do ser humano. Gente, podemos fechar com isso, né? Uma palavra maravilhosa. Quero agradecer de coração o Edi, dizer que nós vamos fazer mais, tá? Porque ele tem muita história boa para contar e a gente ama uma história. E agradecer você estar aqui hoje no Medalha de Ouro e de dizer que nós te conhecemos há muito tempo, você também influenciou e ajudou muito na nossa história, com os nossos animais, com os nossos amigos também. E a gratidão é grande pela sua vida e eu espero que você aí do Brasil todo e fora do Brasil tenha a oportunidade de conversar com esse homem de Deus, com esse cowboy, com esse ferrador
top das galáxias. Edi, um super abraço e dá um tchau, pessoal. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na bio, tá bom? Pra vocês seguirem ele lá. E vai vir novidade, né? Você volta com pra certeza, contar, né? Eu agradeço a vocês aí de estar interagindo conosco. A gratidão é minha, Érica. E primeiramente a Deus por conhecer vocês. Vocês têm uma grande parcela na minha vida, da minha conversão, porque eu vim a Ferrar aqui no Medalha de Ouro e tinha células aqui, eu ouvi a palavra do Senhor. Me aproximei de Jesus, conheci verdadeiramente Jesus e vocês foram muito influenciadores nessa conversão minha. Então a gratidão é minha por isso, por você, por Demetrio, por toda a sua família, seus filhos, que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. E pessoal, agradeço imensamente a vocês e é gratidão, Érica, gratidão por tudo mesmo. Então é isso. Até a próxima, pessoal!